Toledo, eu adoro falar sobre os Estados Unidos porque me dá a oportunidade de ouvir a sua imitação do Trump. Mas como você quer falar mais da China, eu gostaria de ouvir a sua pronúncia para algumas palavras em mandarim. Tá certo, Thaís Bilenque. Então todo o resto você só fala para poder fazer, na verdade, seu sotaque Então, chinês. como é isso que você quer ouvir, eu vou deixar pro fim, tá? Para você conseguir ficar prestando atenção no que eu vou falar até lá. Vamos ver. Não, porque é o seguinte, a gente tá vendo a disputa, como a gente já falou nos programas anteriores, saiu todo mundo do salão, só sobrou a China e o Trump ali na disputa, né? Tá um impasse, né? Quem vai sacar primeiro, embora todos já tenham retaliado, feito aumentos de taxas, etc. Mas como o Trump vai e volta, que nem pisca-pisca, né? Tá aceso um dia, apagado no dia seguinte, ou no mesmo dia já troca de luz toda hora. Não dá pra gente fazer qualquer previsão sobre isso, né? Tava conversando com o Haddad sobre esse assunto e ele dizendo, olha, a gente não sabe ainda ao certo, com certeza, o que vai acontecer. Pode acontecer um monte de coisa, pode até ter uma coisa positiva para o Brasil, como, por exemplo, a transferência de fábricas, né, de plantas industriais chinesas para o Brasil para fabricar produtos que são sobretaxados em 145% ou mais até pelos Estados Unidos, que, enfim. Mas não dá para saber, porque você fazer uma transferência dessa é um negócio que demora anos, você precisa preparar a mão de obra, precisa preparar milhares de coisas que você não pode decidir isso com base num negócio que o Trump pode voltar atrás amanhã. Uhum. Aí, por conta dessa discussão, eu comecei a pensar que a gente fala muito sobre o Trump, que, aliás, é um dos objetivos deles, que falemos sobre ele, né? E fala muito pouco sobre a China em si. Porque a gente sabe tudo sobre quem são os assessores do Trump, os ideólogos do Trump, os irmãos do Trump, né? Tem filme sobre o Trump e tal. Mas a gente fala pouco ou quase nada sobre... Cite 2 chineses vivos e não vale o Xi Jinping nem o Weiwei, né? Já começa a gaguejar e tal. Aí eu perguntei pro Haddad, porque ele tinha falado numa entrevista que estava lendo muito sobre a China. Eu perguntei, então tá, quais livros, né, você está lendo sobre a China, porque me interessa. E ele me deu a lista e eu vou compartilhar com vocês hoje aqui. Opa! Então, não é na ordem que ele deu, tá? O livro que ele, na verdade, o último que ele está lendo, ou já leu, eu vou deixar por último. Tá? Mas eu vou começar dos mais antigos. Um é o Adam Smith em Pequim, Origens e Fundamentos do Século XXI, do sociólogo italiano o Giovanni Arrighi, que é o primeiro livro, lá de 2008, que fala sobre essa ascensão econômica da China, mostra que isso são práticas comerciais que não vêm do Ocidente, mas são ancestrais na Ásia, e é o primeiro que previu essa nova hegemonia chinesa na economia mundial. Aí tem alguns outros, nem todos eles têm versão para o português, mas que são também interessantes. Alguns não deu tempo de ler, porque essa conversa foi ontem, mas eu dei uma pesquisada. Só tem em inglês, não tem ainda a tradução para português, chama Reorient. É um trocadilho com reorientar, né? Só que é orientar, caixa alta, o O, porque no sentido de voltar para o Oriente, né? E o subtítulo é Global Economy in the Asian Age. E é de um economista alemão chamado André Frank, que desafia a visão eurocêntrica da história econômica e argumenta que até o século XVIII, quem mandava na economia mundial, ou era o principal ator, era a Ásia e não o Ocidente, e dentro da Ásia era a China. Então, o que ele está dizendo é que essa emergência da hegemonia comercial chinesa agora, que gerou toda essa reação do Trump, na verdade, é a interrupção de um pequeno hiato histórico que durou 2, 3 séculos, numa história milenária em que a Ásia foi preponderante e não o Ocidente. Então é curioso você pensar dessa maneira, né? Porque a China é a novidade. Não é novidade nenhuma, ela só está retomando um papel histórico se você pensar milenarmente, não apenas nos últimos 2 ou 3 séculos. Outro, aí já é mais interessante, mais fácil talvez de ler, que tem tradução no Brasil, uma tradução de 2008 da Boitempo, que é um livro do Perry Anderson, né, o historiador britânico, Duas Revoluções, Rússia e China, em que ele compara as opções que a China e a Rússia fizeram
e o destino que cada um dos dois países teve quando fizeram transformações no seu sistema comunista, que é bem interessante. Tem um livro do Branko Milanovic, que escreve para burro, né? Tem sempre livro dele, que é Capitalismo Apenas, o futuro do sistema que é do domínio humano, que ele trata do capitalismo político na China também. Mas eu acho que o livro que o Haddad mais comentou é Como a China Escapou da Terapia de Choque e o Debate da Reforma de Mercado, da Isabella Weber, que é uma economista alemã, que justamente ela compara o que a China fez após aquela onda neoliberal do consenso de Washington. Ela olhou para aquilo e fugiu daquilo. E fez uma coisa completamente diferente, tentando criar o seu próprio mercado, fugindo da ideia do FMI, que a Rússia, por exemplo, seguiu e que foi catastrófica para a economia russa, né? E essa discussão se encaixa muito com uma imodesta contribuição que eu vou dar para a lista do Haddad, que é um autor chinês, que é daqueles que eu, confesso, nunca tinha ouvido falar. Eu sou ignorante, então não conta, mas talvez a maioria dos nossos ouvintes tampouco tenha ouvido falar, que agora você pode satisfazer a sua curiosidade sobre a minha pronúncia em mandarim, péssima, cujo nome é Wang Hunin. Wang Hunin. Quem é o Wang Hunin? Ele é um personagem de livro, assim, de literatura, porque ele era um acadêmico chinês, dava aula numa das principais universidades chinesas, e no final dos anos 80, comecinho dos 90, ele foi para os Estados Unidos, porque ele é especializado, o Wang Hunin, é especializado justamente na história da ciência política do Ocidente, né? Um cara que leu Tocqueville, Hobbes e tal, e que foi dar aula como convidado em universidades americanas, ficou 6 meses morando nos Estados Unidos, e na volta, diferentemente do que acontece com boa parte dos intelectuais estrangeiros que vão para os Estados Unidos e quando voltam para os seus países adotam boa parte da ideologia ou do modelo americano, ele voltou para a China e escreveu um livro, que é o que eu vou recomendar aqui, que chama-se America Against America, que é uma tradução livre aqui, poderia dizer América contra ela própria, né? Justamente fazendo uma crítica do liberalismo exacerbado nos Estados Unidos, da decadência que ele chama de decadência moral, etc. E esse cara faz uma conversão, ele sai da academia, entra com os 2 pés na burocracia do Partido Comunista Chinês, tem uma ascensão, se torna o principal intelectual do partido, o principal ideólogo do partido, e acaba se transformando no ghostwriter dos 3 últimos líderes chineses, do Jiang Zemin, do Hu Jintao e agora do Xi Jinping. E ele não só tem esse papel proeminente como ideólogo, como ele acaba sendo nomeado para o Comitê Permanente do Politburo, que são os 7 que mandam na China, o Xi Jinping mais 6. Ele é um dos 6. Uhum. Então não é só um cara que dá ideias, escreve livros em nome dos presidentes, dos líderes chineses, mas é também um cara que manda, dá as cartas lá. Então ele tem uma trajetória bastante interessante. E qual é a ideologia que esse Wang defende, né? Segundo os autores ocidentais que analisaram a obra dele, e aí eu vou me referir especificamente ao Cary Brown, um estudioso britânico, que escreveu bastante sobre a obra do Wang. Ele diz que Wang é o cara que fez prevalecer na discussão interna do Partido Chinês, do Comunista Chinês, a visão do neoconservadorismo ou do neoautoritarismo chinês, que defende a cultura chinesa contra a influência ocidental, principalmente americana, que defende o sistema político e a predominância do Partido Único, do Partido Comunista, centralismo democrático, unidade na luta, ou seja, você pode ter discordância apenas dentro das instâncias partidárias, uma vez que forma a maioria e vota,
aquela visão tem que ser adotada, inclusive, pelas minorias que perderam a votação, e quem não vestir a camisa vai estar sujeito ao comitê de fiscalização ideológica lá. Então, é essa visão que é a visão que está ganhando a guerra no mundo, a guerra comercial, pelo menos, entendeu? Então é importante, eu acho, a gente ler sobre a China e se inteirar sobre quem são esses personagens que a gente nunca, no meu caso, como é o meu caso, nunca tinha ouvido falar. Tem um podcast da Economist, lançado antes da eleição do Trump, de 2023 ou 2024, que chama The Prince, que traça o perfil do Xi Jinping, que é bem interessante também para entender como a política se dá na China e quem que é, né? Quem são esses personagens todos. E eu só estou recomendando ler sobre, ou tentar ler esse livro do Wang, porque acho que dá para resumir da seguinte maneira, né? Enquanto o Trump e o Elon Musk gritam nas redes sociais, o Wang Hanin sussurra no ouvido do imperador, né? Que por enquanto é da China, mas sabe-se lá, o imperador do que será. Vem aí o Império Chinês. E Toledo a volta do Império Chinês. E Toledo já está... Não tenho a menor chance de eu aprender mandarim nessa altura do campeonato. Estou procurando as traduções.